Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz que qualquer que vive na prática do pecado, esse transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Faz-se necessário a gente falar um pouco desse texto, desse assunto, porque há uma leva de pessoas por esses dias dizendo que não existe mais pecado, dizendo que somos perfeitos, que Cristo já levou tudo sobre si, e é verdade, ele levou a culpa sobre ele. Porém, isso não quer dizer que nós não temos mais pecado, que não precisamos mais cumprir a lei de Deus. Isso não quer dizer que somos isentos, né, da transgressão. E essas pessoas têm como discurso, né, como frase aí agarrada, apegada neles a seguinte frase, né? Nós não estamos mais no tempo da lei agora, estamos no tempo da graça. Só que a pergunta que fica é: a graça é um produto do Novo Testamento? Ou será que a graça ela é eterna, ela já vem desde antes da Bíblia ser escrita? Até porque a graça é um atributo de Deus, e Deus não tendo início, obviamente então a graça ela vem antes da Bíblia ser escrita. Deus encontrando Adão, Deus indo atrás de Adão, fazendo vestes para Adão, não é a graça? Moisés mata o egípcio, Deus vai e pega Moisés e faz dele ali libertador de Israel. Isso não é graça? Israel, a própria nação de Israel, escrava no Egito, sem merecer nada, nada, nada. Deus entra na história, ele pega e resgata o povo do Egito. Não é graça? Davi comete adultério, é cabeça do homicídio de Urias. Quantas vezes Davi fracassou? Porém, Deus estava sempre perdoando. Não é graça. Porque no tempo da lei, pecava, morria, pecava e fazia, acontecia negativo. E o cordeiro, e o bode expiatório. Então, Yom Kippur não funcionava mais. Essas pessoas têm dificuldade em entender que os dois aspectos da lei é uma lei só, não tem a lei cerimonial, a lei moral, não tem a lei dietética, não é uma lei. Porém, ela tem vários aspectos, várias facetas. E uma das facetas da lei era o cerimonial. Então, se por um lado, se você quebrava o aspecto da lei moral, tinha que morrer. Tinha que morrer. Porém, era isso que acontecia. Existia o bode expiatório. Existia o sacrifício. Então, a lei ela já estava dizendo o seguinte: se fosse levar à risca, todos vocês precisariam morrer, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porém, a boa notícia é que vocês não precisam morrer porque existe o substituto. Ou seja, dentro da lei já estava a graça. A lei não foi dada para salvação. Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, que vos tirei da terra do Egito. Ou seja, eu já livrei vocês, já salvei vocês. Eu já intervi na história. E foi por graça, não foi por mérito. Aí ele continua dizendo. Aí ele dá os 10 mandamentos, né, os 10 ditos, as 10 palavras. Então, a lei ela foi dada depois que o povo de Israel já tinha sido salvo e não antes, para eles entenderem que a salvação foi por graça, mas cumprir lei é por gratidão. Então, nós precisamos parar com essa retórica de que a lei é maldita, a lei não serve, a lei... pelo amor de Deus, a lei foi dada por Deus. Deus não vai dar maldição para o povo. Deus não vai dar algo que é maldito. A igreja tem que entender isso.